outra coisa que complementa o que você acabou de dizer, que é o seguinte: acopla ao discurso do domínio, que o João deu essa aula para a gente, o discurso da teologia da prosperidade. Ou seja, de alguma maneira, as igrejas evangélicas, sobretudo pentecostais e neopentecostais, elas foram capazes, ao longo dos últimos, digamos, 20 anos, de se apropriar ou de capitalizar em cima de ganhos sociais e de avanços econômicos que não foram proporcionados pela igreja, mas que foram, de alguma forma, mantidos. A questão da rede é muito importante, como o João colocou, porque são pessoas que, às vezes, estavam na classe D e subiram para a classe C. E a vida delas melhorou de maneira muito significativa, de modo que elas já iam à igreja, muitas vezes, elas começaram a, então, ganhar mais dinheiro, a prosperar, e, em vez de atribuir a responsabilidade dessa prosperidade às políticas sociais do governo, elas começaram a atribuir isso a um dado de fé puro, porque motivados, obviamente, pela fala do pastor, segundo a qual foi a fé que levou à prosperidade, não o Estado que levou à prosperidade. Então, acho que tem um movimento também, não só, como o João bem colocou, da ausência da democracia real na vida das pessoas, mas houve também uma espécie de, como é que é a expressão? Roubo de protagonismo, né? Roubou-se, de alguma forma, o protagonismo do Estado, muitas vezes na promoção dessas políticas sociais, para dizer, não, se você se deu bem na vida, meu amigo, é porque você está vindo aqui, é porque você faz parte dessa comunidade, é porque você tem fé em Deus. E, obviamente, isso cria também condições para que você vá, aos pouquinhos, minando o papel do Estado e tudo mais. Tem uma questão interessante sobre o neoliberalismo que foi perguntado aí, que eu acho crucial, que é o seguinte: existe na teologia da prosperidade toda a questão do empreendedor, do empreendedorismo, do pequeno empreendedor, ou seja, de alguma maneira, não só se rouba o protagonismo, mas também se quer deslocar a capacidade de geração de riqueza e de produção da prosperidade para o próprio indivíduo, né? Esse é um discurso muito consolidado, né, em determinadas vertentes, sobretudo neopentecostais, a ideia de que o Estado vai fazer por você. Quando, por exemplo, a Fundação Perseu Abramo, do PT, descobriu que uma parcela significativa dos jovens periféricos de São Paulo era liberal, era de direita, porque acreditavam numa economia liberal, e as pessoas se chocaram à época, quando saiu essa pesquisa, isso está muito relacionado a essa dinâmica da própria igreja. São pessoas que são ali programadas dentro da sua narrativa religiosa a empreender, a buscar prosperidade, pela via da fé e pela via dessas conexões. Então, acho que isso tudo, de alguma forma, se casa, né, orna em conjunto aí com aquilo que a gente estava discutindo antes e, enfim, torna o desafio ainda mais significativo, né, para a gente que quer entender e quer, de alguma forma, reverter esse processo. Perfeito. E aqui também tem um comentário, olha, que vai de encontro um pouco à tua fala, né, Casarões? A questão dos conselhos tutelares, né? Que foi uma coisa que, uma batalha que, enfim, importante também, né? O que mais, André? Vai lá, só um último comentário muito rápido. A teologia do domínio, ela tem algumas vertentes e algumas traduções mais contemporâneas. Tem um cara chamado Johnny Enlow, que foi um dos caras que professaram lá a teologia dos sete montes, né? Enfim, ou das sete montanhas, e que dizia basicamente o seguinte: acho que o fim o João César colocou muito bem, o fim é a dominação política, mas a ocupação dos espaços de poder político, ela só é possível, ao fim e ao cabo, se você ocupar outros tantos espaços da vida coletiva, como educação, a imprensa, a cultura, né? Então, você tem uma série de outros âmbitos, são 7, na verdade, que eu posso aqui passar rapidamente, né? Imprensa, o governo, educação, economia, religião, a celebração e a família. E esses 7 espaços, eles vão sendo, de fato, ocupados pelos evangélicos dentro dessa lógica, né? Você tem
canais de televisão evangélicos, você tem, hoje, cada vez mais, uma cena cultural, musical, voltada, né, para o público evangélico, mas que transborda, muitas vezes, na cultura mais ampla. Então, acho que isso tudo vai fazendo parte dessa busca de ocupação de espaços, e as polícias são um lugar onde os evangélicos começaram a ocupar de maneira muito, muito visível, os conselhos tutelares a mesma coisa, muitas carreiras da magistratura a gente vê a mesma coisa acontecendo, aos poucos. Esse é um processo que leva uma geração ou duas, né? Então, aos poucos, a gente começa a ver juízes evangélicos, você começa a ver servidores públicos evangélicos de alto cargo, a gente começa a ver poucos ainda, mas diplomatas evangélicos, militares evangélicos, o que não quer dizer absolutamente nada para além do dado demográfico de que os evangélicos representam 30% do Brasil, mas também pode significar, dependendo do uso que se faça disso, né, uma mudança importante na maneira como a gente concebe a nossa estrutura do Estado como um todo.